Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade sobre nossos conteúdos do segundo ano, o conteúdo de ética dentro da filosofia. Antes de seguirmos para a nossa aula, só lembrando, não esqueçam de marcar sua presença realizando a tarefa lá do Classroom, e também de tirar qualquer dúvida que você tenha na aula com os seus professores, beleza? Então vamos nessa aí, galera. Nossa aula de hoje será sobre a ética existencialista novamente, Nós teremos 3 aulas sobre o existencialismo na filosofia e essa é a nossa aula número 2. Na primeira aula, a gente introduziu o tema, as principais questões e principais conceitos, dessa escola filosófica. E hoje, na nossa aula, trabalharemos, mais aprofundadamente alguns pensadores existencialistas. Então, nossos objetivos de hoje são esse aqui, galera. 2 objetivos. Primeiramente, apresentar o pensamento existencialista de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, uma filósofa, Finalmente estamos falando de uma filósofa aqui, E segundo objetivo, refletir sobre os conceitos de angústia e autenticidade dentro do Heidegger, Heidegger, outro pensador existencialista e bem importante, perfeito? Antes da gente aprofundar nesses pensadores, vamos relembrar um pouquinho dos conceitos que envolvem o existencialismo e para isso vamos fazer nosso primeiro exercício, Temos aí, enquanto exercício para relembrar a aula passada, o seguinte tema aqui, Com suas palavras, explique quais são as características do movimento existencialista dentro da filosofia. Se alguém te perguntasse, o que é existencialismo, como você responderia? Quais as características, quais perguntas, quais respostas envolve esse movimento filosófico? Responda com suas palavras, vou dar um tempinho para você colocar a sua resposta e na sequência a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, conseguiu voltar ali nas suas anotações, relembrar um pouquinho como podemos definir o existencialismo? Né? Temos aí 3 características principais, né, quando a gente fala do existencialismo, né? Aqui, primeiro ponto, né, para o existencialismo, o ser humano é um ser inacabado, imperfeito, né? Não existia uma existência ou uma vida antes da gente estarmos aqui no mundo, né? Então, para o existencialismo, o ser humano é um ser que foi jogado no mundo. Então, se nós viemos ao mundo inacabados, nós completamos nossa obra aqui na existência. Para isso, né, outro conceito importante que envolve o existencialismo é o conceito de liberdade. A partir do momento que nós estamos no mundo e temos consciência que estamos aqui existindo, nós somos de fato livres para construir aí o destino que quisermos para as nossas próprias vidas, né? Então existe enquanto possibilidade de agir dentro do que o mundo apresenta para nós. Mas, a partir disso, por sermos totalmente livres, né, nós temos um sentimento de angústia, tá? A vida torna-se angustiante para o existencialismo. Angústia em 2 sentidos. Primeiro, a angústia de você querer algo, querer fazer algo, querer conquistar algo. E por outro lado, uma angústia de medo, de temor, de não conseguir realizar aquilo que você deseja, aquilo que você projetou para si mesmo, né? Então a angústia existe justamente por nós não sabemos o nosso destino, né? Se nós soubéssemos que tudo vai dar certo na nossa vida, beleza, não temos que fazer nada. Se soubéssemos que tudo vai dar errado, não tem o que fazer, então só resta aceitar. O problema é, nós não sabemos, porque ainda não aconteceu. E por isso há esse sofrimento por antecipação, a angústia, tá? Então, 3 características aí do ser humano e da condição humana segundo o existencialismo, perfeito? Então, essas são as características principais do existencialismo. Todos os autores que nós trabalhamos na aula passada, os da aula de hoje e também da aula que vem, vão envolver esses conceitos aí, tá? E primeiro autor, ou primeira autora, a primeira filósofa que nós temos aqui, né, na nossa aula de hoje, a Simone de Beauvoir, né, pensadora francesa, né, desenvolveu sua filosofia aí durante o século XX, e uma reflexão que já é bem bacana da gente fazer, pessoal, é de que nós estamos estudando os filósofos desde o século V a.C. Estamos agora no século XX, né? Então são 2.500 anos de filosofia que nós estamos estudando e só agora estamos falando de uma filósofa, de uma mulher, né, que está produzindo filosofia. E por que será que isso aconteceu? Porque realmente as mulheres não queriam saber de filosofia por todo esse tempo? Ou porque foi negado a elas o direito de participar da filosofia? Simone de Beauvoir não é a primeira filósofa, mas infelizmente nós temos muito poucos casos de filósofos na história da filosofia devido justamente, né, a esse papel de submissão que foi colocado à mulher perante o homem, né? E é justamente essa uma das lutas que a Simone de Beauvoir vai pontuar e justamente ela vai ser uma grande teórica, né, do movimento feminista, que a partir do século XX aí vai justamente brigar por ter mais direitos, né, trazer mais direitos para as mulheres. E dentro do feminismo da Simone de Beauvoir, nós temos também a teoria existencialista. Ela usa o existencialismo para justificar, né, a condição da mulher na sociedade, né? Por quê? Porque não há, segundo a Simone de Beauvoir, uma essência definida, pronta de mulher, e depois a mulher existe, né? No sentido de, existe uma essência da mulher que a mulher é inferior ao homem, uma essência de que a mulher é submissa ao homem, de que a mulher deve ser dona de casa. Não existe nada antes da existência. Se não existe essa essência, a condição da mulher se dá aqui. Então, a mulher está sendo inferiorizada perante o homem, mas não que ela é inferior ao homem. E se, né, apenas está sendo, pode não ser, pode mudar, e é justamente isso que ela vai desenvolver, a teoria dela, né? Então ela escreve um livro bem importante, chamado O Segundo Sexo, tá? Onde justamente ela vai apontar o como, apesar de haver diferenças, né, biológicas, diferenças naturais entre homem e mulher, essas diferenças não são suficientes, né, para colocar a mulher na sociedade como um ser inferior a um homem ou com menos direitos, tá? Então, né, a citação da própria Simone de Beauvoir, uma das citações mais importantes dessa obra, talvez, né, quando ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher,
torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Tá? Então ela vai apontar justamente o como, durante a história, o desenvolvimento da filosofia, quem definiu a mulher não foi a mulher, foi o homem, devido ao machismo histórico, desde a Grécia Antiga. Ela vai justamente trazer vários exemplos históricos, desde lá da filosofia de Aristóteles, que coloca realmente a mulher, ou tenta justificar, né, uma submissão natural da mulher perante o homem. E é isso que a Simone de Beauvoir vai ir contra essa ideia. Tá? Então, para justificar ainda mais esse ponto, temos uma outra citação aqui de uma antropóloga brasileira, né, estudiosa do pensamento de Simone de Beauvoir, chamada Miriam Goldenberg. Ela diz o seguinte sobre a citação da Simone de Beauvoir, que a gente acabou de ler. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Beauvoir defende que a importância social dada a essas diferenças é muito mais determinante para a opressão. Ser mulher não é nascer com determinado sexo, mas, principalmente, ser classificada de uma forma negativa pela sociedade. É ser educada desde o nascimento a ser frágil, passiva, dependente, apagada, delicada, discreta, submissa e invisível. Né? O que a Miriam, né, Goldenberg está dizendo sobre a filosofia da Simone de Beauvoir? Justamente, não existe uma essência de mulher, né, que é submissa, que é frágil. Não, a condição da existencial coloca a mulher como se fosse submissa, como se fosse frágil. Né? Então, significa que não tem que ser assim e que pode mudar. Tá? Então, a partir dessa citação, a gente vai fazer também um exercício já sobre esse pensamento aí da Simone de Beauvoir, né? Que diz o seguinte aqui, ó. As reflexões de Simone de Beauvoir na obra O Segundo Sexo continuam presentes nos debates atuais referentes ao feminismo e às condições de vida das mulheres, em diversas sociedades. De acordo com o texto de Miriam Goldenberg, a abordagem realizada por Simone de Beauvoir valoriza princípios de seguinte tipo. Temos 4 opções aqui, né? Étnico-raciais, político-religiosos, histórico-culturais ou econômico-científicos. Tá? Então, a partir da filosofia, né, existencialista e do feminismo existencialista da Simone de Beauvoir e da citação que a gente leu da Miriam Goldenberg, né, como que a Simone de Beauvoir, quais os princípios a Simone de Beauvoir utiliza para definir e explicar, né, o ser feminino ou ser mulher na sociedade atual, tá? Vou deixar um tempinho ali a citação para vocês, deixar um tempinho aqui também as alternativas para vocês pensarem, pensem aí, né, façam uma reflexão, respondam e depois a gente volta para corrigir.
Voltando aqui então, pessoal, a partir do que a gente viu, né, da filosofia existencialista da Simone de Beauvoir e da análise, né, da Miriam Goldenberg sobre a citação, né, não se nasce mulher, mas torna-se mulher, e a explicação que se dá a partir disso, né, quais princípios a Simone de Beauvoir utiliza para definir então a condição feminina, né, a condição da mulher na sociedade, né, ela utiliza-se de princípios. Alternativa correta aqui, alternativa C. C de certo, né? Princípios histórico-culturais, tá? Por quê? Porque justamente a Simone de Beauvoir vai definir a mulher, explicar a mulher, não a partir de uma essência única e imutável, né? Mas a partir do desenvolvimento das condições existenciais que colocaram a mulher, né, como um ser inferior ao homem na sociedade, ou seja, condições ou princípios históricos, com o desenvolvimento da história e da cultura, né? A mulher vai ser menosprezada perante a figura do homem, mas isso apenas está assim, não tem que ser assim. Se não tem que ser assim, pode mudar. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, né, para justamente trazer uma sociedade com mais igualdade, mais direitos, né, para todas as pessoas, principalmente nessa relação entre homem e mulher aí, beleza? Então essa é a nossa primeira pensadora aí, né, e na sequência da nossa aula nós temos um outro filósofo, um outro pensador, que é o Heidegger, né? O Martin Heidegger, pensador alemão, né? Que ele dizia que não era um existencialista, né? Mas nos livros de filosofia a gente acaba colocando o Heidegger dentro dessa escola de pensamento devido aos conceitos que ele vai criar e que ele vai trabalhar, tá? Então o Heidegger também vai desenvolver sua filosofia durante a primeira metade do século XX, principalmente, né? E ele vai fazer uma retomada do que a gente coloca, né? Como uma retomada da ontologia, né? Ontologia é uma área da filosofia que busca explicar o ser, né? Ou seja, o que as coisas são de fato, né? E enquanto resposta para isso, né, o Heidegger tem uma tendência que a gente coloca como fenomenologia, né? Fenomenologia, o estudo do fenômeno. O que é um fenômeno? O fenômeno é uma coisa que nós, né, vemos ocorrer, alguma coisa que acontece no mundo e que o ser humano percebe. Ou seja, a fenomenologia vai justamente explicar o mundo a partir da maneira que o ser humano consegue enxergar o mundo, né? Então, né, dentro dessa explicação, Heidegger vai criar o conceito, né, o mais importante para a nossa análise, né, da aula de hoje, que é o conceito de Dasein. Dasein. Dasein é uma palavrinha em alemão que geralmente a gente traduz como ser aí, ou então ser no mundo. Essa é a condição do ser humano para Heidegger. O ser humano é um Dasein, é um ser que está aí, né, no mundo. Não existe um ser humano que já não esteja na existência, né? O Heidegger vai dizer que não tem como, né, nós primeiros pensarmos, projetarmos uma vida, né, o que nós queremos da vida e daí a gente existe. Não, né? Esse projeto que a gente faz já é no próprio mundo, ou seja, já é aqui. Nós sempre já estamos aqui no mundo, né? Em termos mais simples, para entender esse conceito, é como se a existência do ser humano fosse um jogo de videogame online, onde não tem como pausar. Não tem como, né, apertar o pause ali, parar o jogo, pensar como é que eu vou agir, qual a melhor ação que eu tenho que ter agora. Não dá para fazer isso na vida, né? Mesmo que você pense no que você vai fazer, essa tomada de decisão, esse processo de tomada de decisão já ocorre durante a existência, né? Então, em outras palavras, o Heidegger diz que esse Dasein é o seguinte, ó. O ser humano, né, o Dasein, o ser humano não possui uma consciência separada do mundo, não possui uma consciência separada da vida, uma consciência separada da existência. Tá? Então tem três características que completam, que formam esse Dasein, que a gente vai analisar agora. Tá? Então, o ser humano para Heidegger vai ter três características principais. A primeira delas é o que o Heidegger coloca como o fato da existência, tá? A consciência que ocorre já aqui, na vida, tá? O que é o fato da existência? Em dado momento da nossa vida, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas em algum momento você tomou consciência de você estar aqui, existindo. E que tem coisas que você não escolheu,
e que é apenas um fato que você carrega, né? O país onde mora, onde nasceu, né? A família que possui, o tom da pele, a cor dos olhos, as suas características físicas, suas características psicológicas, como nós falamos na nossa última aula, né, do existencialismo. Você não escolheu isso. Você simplesmente apareceu no mundo desse jeitão aí. Então esse é o fato da existência. A partir disso, você tenta se desenvolver. É o que o Heidegger coloca como o desenvolvimento da existência. A partir do momento que você assume essas características que você carrega, esse fato, você vai tentar, né, se desenvolver no mundo. Esse desenvolvimento se dá a partir de um tempo histórico limitado, né, que nós também não escolhemos. Nós não escolhemos viver 2020, não escolhemos viver a pandemia, apenas estamos nos desenvolvendo aqui dentre essas características, esses fatos do mundo que nós não escolhemos. Tá? Só que daí, tá, Heidegger vai dizer que há uma tendência que durante esse desenvolvimento da nossa existência, o eu, isso que nós chamamos de eu, né? Quando nós falamos eu quero, eu penso, né? Eu desejo, esse eu ele é destruído. Terceiro ponto, então, é a destruição do eu. Tá? Ocorre quando há um enfrentamento do eu com o outro, né? O eu, a sua consciência individual. O outro, qualquer coisa que não seja a sua consciência individual. As outras pessoas, o mundo, o Estado, as leis, a sociedade, a moral, enfim, né? Onde geralmente o eu perde e se dissolve na massa. Vamos pensar no seguinte, né? Numa criança, né? Quando começa a se desenvolver, dá os primeiros passos, né? Então a criança se descobre como um ser existente e vai tentar se desenvolver. E a criança não está nem aí para o que os outros pensam, né? O que ela quer, ela faz. Né? Se quiser sair rabiscando a parede, se quiser sair lambendo o chão, ela vai fazer e não vai perguntar para ninguém. Só que nesse momento, a criança se depara com o outro. Ela vai tentar se desenvolver e se depara com outros pais, por exemplo, né? E o que o mundo vai entregar para a criança muitas vezes é não. Talvez a palavra que a criança mais escute, né? Não vai fazer, não deve, não quero que faça, não pode, não vou dar. E isso vai moldando a criança. Então essa criança que vai tentar se desenvolver no mundo e criar uma autenticidade, diz Heidegger, própria, ela vai sendo moldada pelo outro. E a partir disso, né, a criança, o eu, torna-se o outro. E muitas vezes quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor, né, a maioria dos seus amigos, todos, né, usam as mesmas gírias, todos usam as mesmas roupas, todos têm o mesmo corte de cabelo, todos escutam o mesmo tipo de música. E isso não é você, isso é o outro. Né? Então é isso que o Heidegger vai dizer, é como se cada um de nós fôssemos um pozinho de farinha, só que a gente foi jogado no meio de uma massa. E daí foi sovada essa massa tanto que você não identifica mais a individualidade do pozinho de farinha, né? Agora essa massa ali é homogênea, você não vê individualidade nenhuma, tá? E aí, há o que o Heidegger define como a inautenticidade, tá? O não ser autêntico, tá? É a pessoa inautêntica é a que se degrada, vivendo de acordo com verdades e normas dadas não por ela mesma, mas pelo outro, tá? Então, quando você pensa, né, em um torcedor que está lá em uma arquibancada torcendo para o seu time, ele não é ele é o outro. Você olha para uma arquibancada e você não identifica, lá tem fulano, ciclano, beltrano. Não, ali é a torcida, a galera, o outro. Não tem individualidade ali. Então, as pessoas se comportam, né, justamente, você tem casos, né, de um comportamento de manada ali, né, que tem um lado positivo, porque as pessoas se sentem, né, pertencentes a algo maior do que elas mesmas, só que elas não estão tendo uma vida autêntica. Tá? E como ter uma vida autêntica de fato, então, vai dizer Heidegger, né? Através do sentimento de angústia. A angústia é uma coisa boa para o Heidegger. Porque é através da angústia que você percebe que você está vivendo, não uma vida que você quer, mas uma vida que os outros querem que você viva, né? Então a angústia decorre da tensão entre aquilo que o indivíduo é e aquilo que poderá vir a ser como dono do seu próprio destino.
Portanto, a angústia retira o indivíduo do cotidiano e o reconduz ao encontro de si mesmo, né? A angústia é o GPS que tem como rota si mesmo. A angústia faz você voltar a olhar para dentro de si e se afirmar no mundo, né? Ou seja, alcançar o que o Heidegger vai colocar como autenticidade. A pessoa autêntica é aquela que se projeta no tempo, faz um projeto para si, né? Sempre em direção ao futuro, tá? Lança-se em meio às possibilidades. O ser humano é um ser para a morte, tá? E é a consciência da própria morte que possibilita um olhar crítico sobre a existência. Ter consciência da própria morte é algo importantíssimo, vai dizer Heidegger. Por quê? Porque é através dessa consciência que a gente se move, que a gente levanta para conquistar algo que a gente realmente quer. Porque se a gente não soubesse que a gente ia morrer, a gente nunca ia fazer nada, ia ficar parado. Se nós fôssemos imortais, nós também iríamos ficar parados. Porque por que eu vou ir trabalhar para ter o que comer se eu sou imortal e não vou morrer? Por que eu vou buscar o conhecimento? Por que eu vou viajar o mundo se eu tenho a eternidade para fazer isso? Então eu posso ficar sentado, parado aqui. Mas nós não somos isso. Nós não somos imortais. Nós sabemos que um dia não estaremos mais aqui. E é justamente essa consciência que faz a vida ser imediata, a vida ser agora. E a gente correr atrás de fato do que a gente deseja, do que a gente projeta para si mesmo. Tá? E nós só fazemos isso através do sentimento de angústia, dessa vontade de querer realizar algo e o medo de não poder realizar ao mesmo tempo, perfeito? Então, aqui os pontos principais, dentro desse existencialismo do Heidegger, tá? E partindo disso, temos uma citação aqui, ó. O mundo surge diante do ser humano, aniquilando todas as coisas particulares que o rodeiam e, portanto, apontando para o nada, para o futuro, que não existe, não é. O homem sente-se assim como um ser para a morte. A partir desse estado de angústia, o ser humano pode transcender, o que significa dizer que o ser humano está capacitado a atribuir sentido ao ser, à existência, tá? E para fechar a nossa aula de hoje aí, temos um exercício sobre o Heidegger, tá? Buscando responder o que é o ser humano, o que é o homem, o sentido do ser que procura respostas sobre o mundo, esse ser que está buscando respostas, o ser humano, Heidegger afirma que o ser humano é um Dasein, um ser aí. A partir dos conteúdos trabalhados, explica o sentido do termo Dasein na filosofia do Heidegger. A partir do que a gente estudou aqui e a partir de uma reflexão própria, como você explica o que é esse Dasein? Vou dar um tempo para você responder e depois a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, né, você escreveu com suas palavras como explicar esse ser aí, esse Dasein, ou seja, o próprio ser humano? Enquanto uma resposta possível, a gente poderia colocar o seguinte ponto aqui, ó. O termo Dasein, segundo o pensamento de Heidegger, significa ser aí. Com essa ideia, o filósofo quer chamar a atenção para o fato de que o ser humano é um ser que simplesmente está lançado no mundo. Assim, o ser humano é simplesmente um ser aí, que, além de buscar o sentido do ser, ou seja, o sentido de estar aqui, o sentido da vida, né? Ele é um ser que deve responder sobre o sentido dele mesmo, né? Não tem uma resposta já pronta, nós que temos que criar essa resposta, refletindo sobre a sua existência, tá? Então essa seria uma resposta possível aí sobre esse termo Dasein dentro da filosofia do Heidegger, tá? Então aqui finalizamos nossa aula, tá? Pontos principais que nós tivemos hoje foram os seguintes. Dentro do pensamento da Simone de Beauvoir, o quanto ela vai se utilizar das teorias, da filosofia existencialista para justamente buscar valorizar, né, o papel da mulher na sociedade, então esse feminismo existencialista, a importância desse pensamento, né? E dentro da filosofia do Heidegger, os conceitos de angústia e autenticidade. Se nós vivemos uma vida inautêntica, a maneira de nós transformarmos essa vida em autêntica é justamente a angústia. É o medo do que seremos amanhã ou depois. Perfeito? Finalizamos nossa aula aqui, então. Muito obrigado por terem acompanhado e fiquem bem!